Bem-vindos ao canal Direito 5 Minutos. Meu nome é Bata Simões, estou aqui hoje com o Dr. Luiz Felipe Pieroni e vamos abordar no dia de hoje algumas questões, algumas discussões a respeito desse período pós-RECT. Nossa experiência é que muitos clientes ainda detêm bens no exterior, muitos residentes fiscais brasileiros ainda detêm bens no exterior e estão na dúvida agora de como proceder, o que fazer. Então nós vamos trazer alguns dados, algumas possíveis discussões a respeito desse assunto. Uns dados interessantes, estima-se que os residentes fiscais brasileiros detinham algo em torno de 590 bilhões de dólares no exterior. Com o primeiro programa de repatriação, algo em torno de 50 bilhões de reais foram arrecadados pelo fisco, o que nos leva a crer que ainda existe muito patrimônio de residente fiscal brasileiro não declarado no exterior, né? Agora, para aqueles que não decidiram aderir ao programa RECT, o problema é que hoje essas pessoas vão enfrentar graves consequências tributárias e criminais. O que nós temos hoje é um conceito de fisco global. Então, para o nosso ouvinte, o importante é ter em mente que existem hoje acordos internacionais. O Brasil ele é signatário do FATCA, né, com os Estados Unidos, mas o mais importante que as pessoas têm que ter em mente é que está em vigor, pela Instrução Normativa 1680, o CRS, 1680, o CRS, que é o Common Reporting Standard. O que é esse CRS? Basicamente, hoje, os bancos que detêm ativos, bankable assets, eles vão pegar o nome desse contribuinte, esse residente fiscal brasileiro, vão passar para o fisco do país detentor do banco. Então, por exemplo, se você detém uma conta na Suíça, uma conta na Alemanha, o banco, o UBS, o Credit Suisse, ele vai ter o seu nome, ele vai pegar o seu nome, vai repassar para o fisco suíço. O fisco suíço já identifica você como brasileiro. Não se trata de uma questão de cidadania, mas sim de residência fiscal. Isso é muito importante ser ressaltado. Muitas pessoas falam, mas eu tenho passaporte italiano. Não importa, se você é residente fiscal brasileiro, você está sujeito a essas normas. E ele vai trocar as informações com o fisco brasileiro, ele repassa essas informações para o fisco brasileiro. Então, basicamente, hoje é como você tem uma conta no Banco Itaú. Você tem uma conta na Suíça, a mesma coisa que você tem uma conta aqui na Avenida Paulista. A Receita Federal vai ter acesso à sua renda. Você tem que tomar muito cuidado quando você preencher o seu imposto de renda para dizer o que você realmente está ganhando lá. E, acima de tudo, tentar fazer um compliance, né? Vale dizer, não na Suíça, não só na Suíça. Não só na Suíça. Com o princípio brasileiro adotado no imposto de renda, que é todos os bens, o princípio da universalidade, todos os bens que o residente fiscal brasileiro detém precisam ser informados para a Receita Federal brasileira, seja Suíça, seja qualquer outro país, ainda que não tenha acordo com o Brasil, ainda que, enfim, né, não tenha FATCA, como é o caso dos Estados Unidos, precisa o contribuinte brasileiro, residente fiscal brasileiro, se preocupar com esse tipo de informação não tratada, vamos dizer assim, nos termos da legislação brasileira vigente. Assim, o que hoje é a realidade, quem não aderiu ao RECT, você que não aderiu ao RECT, está em dúvida, haja, tem que fazer alguma coisa, tem que procurar uma assessoria, tem que procurar um advogado, vá atrás de resolver e solucionar o seu problema. Por quê? A consequência fatalmente para o seu futuro vai ser uma execução fiscal e provavelmente uma responsabilização criminal. Para você ter uma ideia, alguns crimes que eram anistiados pelo RECT e que hoje ainda param em uma sombra de receio sobre essas pessoas que não participaram aí dos programas. Número 1, a sonegação fiscal, Lei 4729. Eu vou passando para vocês as penas, eu não vou falar o tipo criminal, mas a sonegação fiscal basicamente é ocultação intencional de bens com o objetivo de suprimir ou reduzir tributo. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Outro crime importantíssimo, evasão de divisas. O artigo 22 da Lei 7492 é muito importante, parágrafo único, que diz que manter depósitos no exterior, você já configura o crime de evasão de divisas. Então, o risco penal e tributário é enorme. Agradecemos aos ouvintes escutar essa nossa primeira realidade que nós estamos abordando o RECT. No próximo vídeo vamos falar de alguns outros crimes e algumas condutas que não devem ser adotadas e outras que são possíveis soluções para você que se encontra nessa situação. Bom, obrigado.